Seja bem-vinda e bem-vindo ao Teologando. O Teologando é um programa que trata sobre os temas relacionados com Bíblia, comunicação e arte. E hoje nós temos a alegria de receber, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, o pintor e teólogo Roberto Ploegg. Seja bem-vindo, Roberto. Pois é, prazer estar aqui com você. Roberto Ploegg é de origem holandesa e, desde 1979, vive aqui no Brasil, em Olinda especificamente. Ele veio ao Brasil com o intuito de estudar, de fazer uma dissertação de mestrado em Teologia da Libertação e foi acolhido por Dom Helder Câmara e Eduardo Hunert. Roberto, conta pra gente um pouquinho dessa história, como que você veio parar aqui no Brasil e aí se fixar aqui. Eu fui estudar teologia em Utrecht, na Holanda, numa época em que a igreja holandesa era bem progressista. Meus colegas de estudo eram todos eles leigos. Eu também sempre fui leigo, nunca fui seminarista. E tinha muito interesse na problemática do que naquele tempo a gente chamava problemática do terceiro mundo. E nos anos 70 vem aparecendo, a partir da América Latina, a teologia da libertação, particularmente conhecida através da teologia de Gustavo Gutiérrez, um peruano. Eu fui estudar espanhol porque pensei vou fazer mestrado com Gustavo Gutiérrez no Peru. Mas, durante os estudos, por puro acaso, encontrei Eduardo Hunert, historiador da igreja, belga, flamengo, morando em Recife, e Dom Helder Câmara. E através desses dois contatos, eu cheguei a vir para o Recife, em 79, com o intuito de estudar aqui o movimento de evangelização Encontro de Irmãos, que tinha aqui, e tem ainda até hoje, na Arquidiocese de Olinda e Recife. E você acabou vindo para cá para fazer teologia, estudar teologia, mas acabou se tornando também um pintor. Isso aí tem a ver com duas coisas. Tem a ver com Dom Zé Cardoso, que demitiu toda a intelectualidade que estava engajada na Igreja dos Pobres aqui no Nordeste, e tem a ver com minha mudança de Campina Grande para Olinda. Digamos assim, a demissão do âmbito teológico, do ensino da teologia, que era o ITER e o DEPA, levou a gente temporariamente a fundar algumas organizações não governamentais que trabalhassem também com o movimento popular. Nasceu nessa época, por exemplo, aqui no Recife, a Escola Quirôme dos Palmares, final dos anos 80, nasceu o SENDEC, Centro de Honra da Câmara, e nasceu, eu fui fundador dessa entidade, o SENAP, que era o Centro Nordestino de Animação Popular. Trabalhei algum tempo neste SENAP, mas ao mesmo tempo eu me engajei no exercício da arte em Olinda, que tinha na época muitos cursos e tinha amizade com alguns artistas, e eu que sempre tive muita admiração pela arte, ao ponto de temer entrada nesse mundo artístico, pensando que isso é só para gente superdotado, e fui chegar mais perto da realidade da arte, e me encantei com isso. E terminando, me profissionalizar nessa área em torno de 1995, 96, que fiz a opção de me dedicar profissionalmente à arte. Recentemente, você fez uma exposição na Arte Plural Galeria, uma galeria aqui em Recife, e nessa exposição, o tema da exposição, o nome era Pretextos, então nós vamos ver aqui uma matéria que nós fizemos lá na exposição e também visitamos o ateliê de Roberto Ploegg. Então nós vamos ver essa matéria e logo em seguida a gente continua o nosso bate-papo. Vamos lá! O pintor e teólogo holandês e pernambucano de coração, Roberto Ploegg, veio para o Recife em 1979 para escrever sua dissertação de mestrado sobre a teologia da libertação e daqui não saiu mais. Tornou-se artista plástico e, como meio de expressar sua teologia, Ploegg pinta cenas do cotidiano, que, postas em relação com as narrativas bíblicas, propõem novas reflexões e significados.
Já que eu quero comunicar-me com o público, eu não deixo de ser teólogo. E eu noto, sobretudo assim, na juventude mais assim intelectualizada, tanto na Europa, que já é uma civilização pós-cristã, sobretudo a Holanda, super secularizado, aqui no Brasil menos, mas eu sinto que seria interessante de trazer para essas pessoas que não sabem mais nada de fé cristã ou tradição cristã, trazer umas referências, por exemplo, em narrativas bíblicas que podem ser surpreendentes. Sabe? Então, eu de vez em quando, por exemplo, nessa série que fiz agora de pretextos, eu pego cenas de hoje. Eu não pego uma cena bíblica e vou tentar atualizar. Não, eu pego uma cena de hoje e digo, essa cena de hoje tem tudo a ver com... Na Bíblia se narra, se conta, se escreve em poesia, em histórias, para a gente poder ler melhor esse dia de hoje. Recentemente, realizou a exposição Pretextos, que contou com 25 telas que resgatam um dos principais pontos da teologia da libertação, a religião como sacralização da vida. Telas como Betsabeia após receber um torpedo do rei Davi, a entrada do Cristo em Olinda e as bodas de Caná revelam a originalidade do artista. Muitos dos valores sociais da gente, por sermos um país de maioria católica, estão baseados na Bíblia, né? Então, e que a gente, muitas vezes até inconsciente, a gente perpetua, e que muitas vezes quando a gente olha uma exposição dessa, é que a gente toma consciência de que aquele hábito tem um pé dentro da religião. Apegando-se a aspectos da vida contemporânea, Ploeg interpreta a relação entre homem e divindade e se inspira nos grandes mestres da pintura universal, por meio de um estilo único e singular. Uma pintura como a que a gente viu lá fora, dessa Susana na piscina, né? Você pode dizer, então, rapaz, 2000 anos atrás, assédio sexual era isso, dentro da família, de pessoas que abusam da sua autoridade moral para atacar a parte mais fraca na sociedade, que é a mulher. E ainda bem que nessa história a mulher ganha um apoio do profeta Daniel, que significa é o direito de Deus, para se afirmar diante dessa sacanagem que uma sociedade patriarcal faz diante das mulheres. Então, por exemplo, essa questão de gênero, de sociedade patriarcal, de violência doméstica, de assédio sexual, tudo isso misturado, você pode trazer isso numa imagem atual, né? Fazer essa referência com a Bíblia, e não só isso, fazer uma referência também com a história da arte, porque na história da arte esse tema da casta Susana aparece nos grandes pintores, e na história contemporânea aparece, por exemplo, no nosso conterrâneo Francisco Brenan, que é um grande pintor que admiro muito. Uma das ideias da teologia da libertação é conceber o cotidiano, o dia a dia das pessoas como sagrado, a sacralidade da vida no cotidiano. Então, Roberto, na sua exposição, nós acabamos de ver, a gente percebe isso muito presente, né? Exatamente. Como que foi o seu caminho para chegar a esse amadurecimento, a essa concepção, né, teológica e expressa através da arte? Eu creio que tem muito a ver com minha formação teológica e pastoral, pela influência da ação católica. A gente trabalhava muito tempo com comunidades, sempre com o tripé de ver, julgar, agir. E sempre partir do cotidiano, sempre tentar perceber qual é a realidade que a gente vive, qual é a problemática e os desafios que essa realidade apresenta, e colocar estes
interrogações e desafios à luz da fé. É o momento do julgar, para daí procurar diretrizes e perspectivas de transformação social, e não só transformação social, também enriquecimento espiritual das pessoas. Então, eu acho que esse treino na teologia da libertação, que percebe a realidade como teologal, Deus se revela aí, nos fala e nos desafia dentro do cotidiano, particularmente do povo, eu acho que daí eu tiro minha inspiração para a arte. Significa que essa exposição Pretextos, ela tem 3 eixos. Acho que, claro, um primeiro eixo é, quando você vê as imagens, é o cotidiano, é a realidade, são imagens contemporâneas. Um segundo eixo é que, com esse cotidiano, eu quero vincular nossa realidade com narrativas bíblicas. Então, tem uma referência teológica bíblica. E tem não só isso, eu também quero e gosto muito de fazer releituras e diálogos com a tradição da história da arte. Então tem um terceiro eixo de referências à história da arte. Isso está presente nessa exposição que chama Pretexto, porque pretextos no século XVI, XVII, o pessoal precisava de um pretexto para, por exemplo, pintar cenas eróticas, mulher nua, mas não só isso, pintar também violência. Então, para legitimar as imagens, o pessoal recorria à mitologia ou às cenas bíblicas. Significa que uma história no 13º capítulo do livro de Daniel, Susana no banho, oferece um pretexto para pintar cenas de voyeurismo em que uns homens já idosos se deliciam em ver uma mulher nua tomando banho. Eu vou invertendo essa questão. Para dizer a verdade, hoje em dia a gente não precisa de nenhum pretexto para ver mulher nua, ou homem nu, ou cenas de pornografia que permeiam aqui na internet. Problema nenhum. Então, qual é o meu pretexto? Eu inverto. Eu vou dizer, eu uso uma cena do cotidiano como pretexto, um motivo para falar da Bíblia. Então eu inverso. Então, porque eu acho que para um certo público essa referência bíblica hoje está tão ausente, a não ser numa leitura mais, digamos, próximo das igrejas neopentecostais, uma leitura mais fundamentalista. Isso não é a minha linha. Então eu procuro, como teólogo da libertação, através da minha arte, propor uma leitura libertária de narrativas bíblicas, uma leitura que humaniza, que chega mais próximo da gente. Então, para dizer a verdade, nessa série de pretextos, eu me mostro bastante teólogo e através da arte. E a escolha, né, dos temas, né, como você já falou, né, Susana no banho, né, mas a gente vê também cenas da criação, Adão e Eva, né, outras cenas como Caim e Abel, né? Por que você escolheu esses temas e não outros? Aí há alguns acasos e outras motivações. Pode ser uma motivação que eu quero mostrar, através das mulheres fortes, uma leitura mais feminista da narrativa bíblica. Eu quero trazer, digamos, para a cena central, mulheres que transformam a vida do povo, né? E aí eu apresento Judite, que mata Holofernes e salva seu povo. Apresento, não nessa exposição, mas um outro quadro que não entrou na exposição, Naomi e Ruth, 2 mulheres que se juntam, a sogra e a nora, de povos diferentes, etnias diferentes, mas que enfrentem a vida com toda a força feminina e toda a sabedoria e toda também força da sedução erótica. Eu acho que tem muito presente na história da humanidade o eixo, digamos, do desejo sexual, que também permeia o fazer histórico. E está muito presente nessas histórias da Bíblia. Fora disso, tem uma motivação que eu poderia dizer, eu gosto de dialogar com a história da arte. Então, para mim, por exemplo, a figura de Betsabeia, ou Batseba e Davi, me veio através de Rembrandt, que é um pintor que admiro muito e que desde pequeno admiro particularmente
um nu feminino que Rembrandt fez de Batseba, de Betsabeia. Não pode usar as duas versões desse nome, né? Que é um quadro belíssimo. Eu pensei, eu quero fazer a minha Batseba também, minha Betsabeia. E consegui. Então você tem também essas referências, além das referências bíblicas, também as referências da história da arte, de outros mestres da pintura que abordaram Adão temas. e Eva e a criação, digamos, também me empolgam, porque eu quero abordar, digamos assim, a expulsão do paraíso como algo positivo, sabe? Como algo, uma entrada na história humana com a plena responsabilidade do ser humano diante da história e diante do seu Criador. E aí a expulsão do paraíso, a referência também na história da arte, particularmente em Masaccio e em Jan van Eyck, que são as duas referências que uso nesses quadros, que eu acho muito interessante, até pela própria ótica da história da arte. Masaccio pintou em 1422 ou 23, né, pintou Adão e Eva num afresco, numa igreja em Firenze, em Florence, né? Adão e Eva, cheio de dramaticidade, com perspectiva, com emoção, escondendo seu sexo, caminhando, inaugurando com essa pintura o Renascimento, que tem perspectiva, emoção, dramaticidade, o humano que apresenta, enquanto que pouco tempo depois, em Flandres, né, o flamengo Jan van Eyck pinta Adão e Eva de maneira gótica, um retrato realista, a mulher inclusive grávida, mas bastante estática, sabe? Muito bonito também o quadro. Então eu fiquei fascinado que nesse mesmo século XV, como esses movimentos artísticos estão presentes na Europa e que criam imagens que perpassam os séculos e chega até a gente e continua fascinando a gente. Aí eu brinquei com isso, fazendo com que um casal de amigos meus posasse como Adão e Eva no estilo de Masaccio e no estilo de Jan van Eyck. A arte, né, a pintura de uma maneira muito especial, sempre esteve muito presente como um aliado, vamos dizer assim, da religião, né, da igreja, ao longo de séculos, para esse processo de evangelização mesmo, né? Como que você vê hoje, né, o papel da arte e de maneira especial da pintura nesse contexto contemporâneo relacionado com essas temáticas bíblicas? Eu creio que a arte, e particularmente também a pintura, não deve ter muita pretensão. Eu não gosto muito de uma arte visual cheia de mensagem, sabe? Assim deve ser o mundo. Eu acho que a gente pode ser menos pretensiosos e cabe a gente a tarefa de tentar analisar e testemunhar o nosso tempo. Acho que isso basta, da gente fazer ver, sabe? Indagar, encantar também, encantar. Digamos, o bom, a ética e o belo, a estética, podem se reunir. Olhando agora, né, o seu momento atual, o que você anda trabalhando, como que estão suas perspectivas aí de novas exposições daqui para frente? Eu estou trabalhando uma ideia. Eu gosto de trabalhar em séries, de fato. Eu gosto muito do retrato. Eu sempre digo que a minha primeira paisagem na arte é o ser humano. E eu estou pensando em elaborar uma série de quadros que poderia chamar, o trocadilho em inglês é melhor do que em português, After Nature, depois da natureza. After Nature nos dois sentidos. Realista, então pintado, olhando a realidade, a natureza, e também mais pintando a natureza after nature, não é mais natural, é totalmente cultural, é totalmente intervenção humana. Então procurar apresentar uma cena realista que ao mesmo tempo te perturba ou te estranha de ver que no fundo a arte é uma ilusão, sabe? É algo ilusionário que você apresenta. Aí eu fiz alguns retratos, né? Por exemplo, eu fiz uma Frida Kahlo que não é Frida Kahlo.
digamos assim. Eu pinto uma realidade, que é uma moça que parece com Frida Kahlo e que admira Frida Kahlo, mas o que apresenta o quadro é o ícone, é o after nature. Depois da vida de Frida, Frida virou um ícone né? de feminismo, de empoderamento das mulheres, particularmente das mulheres latino-americanas, que têm um orgulho da sua identidade afro-latíndia. Ela simboliza superação de sofrimento, seja sofrimento físico, seja até a dores do amor. Ela apresenta ousadia e liberdade sexual, assumindo a sua bissexualidade. Frida Kahlo apresenta engajamento político, como sua opção pelo comunismo, por uma sociedade socialista. E ela nos relata essa vida através de uma biografia visual em pinturas. Como ela mesma diz, meu tema é o que eu mais conheço, que sou eu mesma. Então, por exemplo, eu pinto uma Frida Kahlo com toda essa questão do after nature. E pinta after nature, que a moça posou, sabe? Então eu quero trabalhar essas questões de fazer uma reflexão sobre qual é a índole da pintura. Aí entra, de certa forma, continua essa sua perspectiva de perceber que o sagrado se revela na figura, na pessoa humana, né? Ah, sim. E sem como dúvida. retratista, você, de certa forma, tem essa motivação. Eu sempre me encanto pelo rosto humano, pela figura humana, o movimento humano. Tem muito isso. Então, a criação, ser criada à imagem e semelhança de Deus, digamos assim, que a revelação divina se faz através do aparecimento do outro. Então, o outro que me fascina. Roberto Ploeg, é uma alegria te receber aqui no Teologando. Tá bom. E maravilha a sua exposição, o seu trabalho. Né? Gostaria de te felicitar por deixa eu tudo complementar só. Você falou de projetos, agora eu me lembro. Que um projeto eu gostaria de escrever, sabe? Eu gostaria de escrever essa exposição de pretextos, porque eu me lembro que fora dessa exposição, nesse decorrer de pintura durante alguns anos, eu tenho feito outros quadros com referências bíblicas ou teológicas. Eu gostaria de juntar isso num livro de arte e teologia, sabe? E fazer essas releituras narrando, né, certos contos bíblicos, minha inspiração, explicitando as referências à história da arte. Então, é um projeto, de fato, de fazer riquíssimo, fazer um livro de pretextos, sabe? É isso Sim. mesmo. Muito bom, vai ser muito bem-vindo. Vamos ver. Tá ok. Mesmo. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Por suas palavras e pela bonita arte que você anda fazendo por aí. Tá bom, obrigado. Muito bem.